A etimologia da palavra pensar vem do latim pensare, que significa literalmente avaliar o peso de algo, colocar na balança. Mas surge uma questão, assim, fascinante. Como é que um juiz ou o sistema jurídico inteiro consegue avaliar o peso de uma mente que já não consegue se conectar com a realidade? Como a justiça lida com um indivíduo cuja balança interna quebrou completamente? É isso que a gente vai descobrir hoje. E olha, a resposta para essa pergunta não está nos livros de direito. Ela está, na verdade, na arquitetura do nosso cérebro. Exato. Um abraço caloroso e as mais entusiasmadas boas-vindas a quem está acompanhando o canal Psi em Áudio. Eu estou muito feliz de ter a nossa audiência de estudantes e profissionais aqui para mais um encontro. É sempre muito bom participar dessa troca. E hoje a gente chega a um marco muito especial, porque esta é a aula 8 do nosso curso completo de Neuropsicologia Forense. O tema que a gente tem pela frente é bem denso. Funções neuropsicológicas e implicações forenses. Dois pontos. Pensamento. Um tema profundo e extremamente necessário, né, para a prática clínica e pericial. Sem dúvida alguma. Mas antes da gente mergulhar nos mecanismos cerebrais, eu tenho um aviso super especial. O canal Psi em Áudio agora tem um clube exclusivo. É o Clube Psi. Olha que novidade boa. Sim. Na área de membros aqui do YouTube já estão disponíveis cursos completos e tipo de altíssimo nível de aprofundamento na área de psicologia. Tudo única e exclusivamente para assinantes. É uma oportunidade incrível para turbinar os estudos. Basta clicar no botão Seja Membro e se tornar parte do canal. É um investimento de um preço muito baixo, mas com alto valor de conteúdos práticos e teóricos. Fica aí um convite para quem nos ouve. Um convite essencial para quem busca atuar com segurança clínica, com certeza. E, retomando aquela provocação inicial sobre a balança da mente, a nossa missão nesta aula é desvendar o que é o pensamento sobre a ótica da neuropsicologia e entender como as falhas de engrenagem nessa função impactam a vida civil e criminal de uma pessoa. Historicamente, filósofos como Descartes tratavam o pensamento como qualquer processo mental consciente. Uma definição bem ampla, né? Demais. Uma emoção, uma dor, uma percepção visual, enfim, tudo entrava no mesmo guarda-chuva para eles. Mas a neuropsicologia moderna afunilou isso drasticamente. A gente entende o pensamento como um fluxo de ideias, coerente e, o mais importante, direcionado a um objetivo. É um processo de resolução de problemas contínuo que nos permite funcionar no mundo. Ah, entendi. E para que esse fluxo direcionado exista, ele precisa de uma matéria-prima a certo. Nos materiais que baseiam o encontro de hoje, fala-se muito sobre os conceitos. A definição clássica, aquela de livro-texto, diz que o conceito é a abstração das características das coisas. Mas, pensando na neurobiologia da coisa, isso parece um pouco simplista demais. O cérebro não tem, tipo, uma gaveta onde ele guarda o conceito de cadeira ou de cachorro, tem? De forma alguma, não tem gaveta nenhuma. A ideia de que um conceito é um tijolo único guardado numa prateleira cerebral é um mito total. É, eu imaginava. O conceito é, na verdade, uma rede distribuída de informações. Quando a gente acessa o conceito de cachorro, o córtex visual occipital resgata a forma e a cor do animal. Ao mesmo tempo, o lobo temporal resgata o som do latido. E as áreas motoras lembram da sensação de fazer carinho. O conceito é a ativação simultânea e sincronizada dessa rede inteira. Nossa, isso muda tudo na hora de avaliar um paciente na clínica. Porque, pensa bem, se alguém sofre uma lesão ou um processo neurodegenerativo, como na demência semântica, por exemplo, que afeta o lobo temporal anterior, a rede perde o seu maestro, né? Perfeitamente colocado. A rede desmorona. A pessoa olha para uma cadeira. O sistema visual dela está intacto, ela enxerga o objeto de forma perfeita, mas a rede não se conecta. Ela não consegue acessar a utilidade, aquele significado de algo para sentar. O conceito simplesmente se desintegra. Seria isso? Exatamente o que ocorre na demência semântica. O paciente não perde a percepção visual, ele perde o significado. E o pensamento tem sua origem justamente nessa relação dinâmica entre esses conceitos significativos. Fascinante.
E aí, quando a gente sobe um degrau nessa estrutura mental, nós chegamos ao que chamamos de juízo. O juízo é o produto mais complexo do intelecto humano. É a capacidade de aplicar a lógica para associar esses conceitos armazenados e tomar decisões sobre a realidade objetiva. Tá. Deixa eu colocar uma pimenta nessa ideia de juízo, então. Porque isso costuma gerar muita confusão em sala de aula. Se o juízo é a aplicação da lógica sobre os conceitos, o que acontece quando a pessoa simplesmente não tem acesso à informação correta? Como assim? Por exemplo, alguém que acredita piamente numa teoria da conspiração absurda porque cresceu num ambiente sem acesso à educação formal. Isso é considerado uma patologia do juízo? Essa pessoa seria, do ponto de vista neuropsicológico, doente? Excelente pergunta. A distinção que separa um déficit intelectual ou cultural de uma patologia estrutural do pensamento é a rigidez cognitiva. Rigidez cognitiva, ok. Sim. Na formação deficiente de juízos por falta de bagagem ou déficit intelectual, o erro é mutável. Se esse indivíduo que acreditava na teoria da conspiração por pura falta de acesso à informação, se ele for confrontado com evidências irrefutáveis, testes práticos e argumentos lógicos, em um ambiente educativo, o juízo dele eventualmente cede. Ah, ele ajusta a crença. Ele acomoda a nova informação. Exato, ele se adapta. Agora, na patologia neuropsiquiátrica, como num transtorno delirante crônico, a falsa crença é blindada contra a realidade. Ela não cede à argumentação lógica, por mais provas que você apresente. É um muro de concreto. Caramba! E essa resistência à realidade já nos dá uma pista gigantesca de como o trabalho pericial vai ser complexo, né? Mas antes da gente entrar nas patologias e em como o juiz lê tudo isso, eu quero fazer uma pausa rápida e amigável aqui. Claro. Para quem está acompanhando esta aula há 8 e percebendo o valor dessa discussão, não esquece de curtir o áudio agora mesmo. Compartilha também nos grupos da faculdade, sabe? Naqueles grupos de estudos de psicologia no WhatsApp. Isso ajuda muito a divulgar a ciência. Exatamente. Isso ajuda imensamente o canal e apoia mais pessoas na jornada acadêmica a terem acesso a um conteúdo de qualidade. E um detalhe super importante, para quem quiser ir além do que a gente está discutindo aqui, tem excelentes sugestões de bibliografia na descrição do vídeo. São materiais fundamentais para qualquer estudante que queira se aprofundar. E o compartilhamento do conhecimento científico é o que fortalece a nossa profissão, né? Dando sequência, nós estabelecemos que o pensamento é esse fluxo estruturado de redes conceituais que culmina no juízo. Na prática forense e clínica, nós avaliamos as falhas desse sistema, dividindo as alterações do pensamento em 3 categorias centrais: o curso, a forma e o conteúdo. Maravilha! Vamos investigar os mecanismos por trás de cada um deles, então. Porque para quem nos ouve e está imaginando como isso se aplica na prática de um consultório, entender o como é muito mais importante do que só decorar o quê. Com certeza. Começando pelo curso que dita a velocidade e o ritmo do pensamento. Nos materiais de estudo, o pensamento circunstancial é muito citado. É aquela situação clássica de um paciente que vai contar uma história de 1 minuto, mas insere tantos detalhes periféricos, explica a árvore genealógica do vizinho que passou na rua, que a história acaba levando 20 minutos. Quem nunca atendeu um paciente assim, né? Pois é. Mas o que está acontecendo fisicamente no cérebro para gerar essa lentificação tão exaustiva? O que falha no pensamento circunstancial, que aliás é muito comum em epilepsias de lobo temporal ou em rebaixamentos intelectuais, é um mecanismo chamado controle inibitório. O nosso cérebro, saudável, está o tempo todo filtrando estímulos, inibindo o que é irrelevante para focar no objetivo da fala. Ele corta os atalhos desnecessários. Isso. No paciente com pensamento circunstancial, esse filtro afrouxa. Ele não consegue inibir as associações secundárias. Toda pequena memória ou detalhe periférico exige a mesma atenção do tema central. Nossa, deve ser exaustivo. Muito. Ele chega à conclusão final, mas precisa esgotar todas as ramificações possíveis no caminho, porque o cérebro dele não consegue dizer, isso não importa agora. Fica muito mais claro quando a gente pensa pelo lado do controle inibitório. O segundo aspecto das alterações é a forma, ou seja,
como as ideias se conectam. A literatura usa muitas metáforas para explicar o descarrilhamento e a fragmentação do pensamento. Quase sempre usando um trem como exemplo, né? É a analogia mais famosa. Sim. O descarrilhamento seria o trem saindo do trilho. A pessoa perde o fio da meada, mas depois de um tempo ela consegue voltar para a linha central. Mas a fragmentação, que é típica da esquizofrenia, costuma ser descrita de uma forma muito dramática. Alguns textos falam que é como se o trem explodisse. Eu confesso que essa metáfora da explosão me incomoda um pouco. Ela é um pouco extrema. Sim, porque se a fragmentação é a perda da ligação sintática e lógica, não seria mais preciso dizer que os vagões do trem foram simplesmente desengatados, com ele em movimento? O trem continua andando, as palavras continuam saindo da boca do paciente, mas tipo, um vagão já não puxa mais o outro. A força motriz da lógica sumiu. Olha, essa correção da metáfora é muito bem-vinda e muito mais fiel à neurobiologia, viu? Não há uma explosão ou uma destruição do vocabulário da pessoa. O desengate dos vagões ilustra perfeitamente o colapso da memória de trabalho. Ah, memória de trabalho, a lousa mental. Exatamente. A memória de trabalho é a lousa mental, onde a gente segura a ideia A enquanto prepara a ideia B, para garantir que elas façam sentido juntas na mesma frase. Em casos graves de esquizofrenia com desagregação do pensamento, essa lousa é apagada rápido demais. Ela não sustenta a informação. Não sustenta. O paciente começa uma frase, mas não consegue manter a premissa inicial pelo tempo em milissegundos necessário para conectá-la à próxima oração. O resultado é o que a gente chama na clínica de salada de palavras. Uma sintaxe que existe, as palavras são reais, mas que perdeu totalmente o poder de tração lógica. Incrível como tudo se conecta. E isso nos leva diretamente ao terceiro aspecto, que é o conteúdo do pensamento. Aqui o foco é o tema. E eu tenho uma dúvida genuína sobre as categorias aqui. É muito comum a galera confundir ideias sobrevalorizadas com delírios. Muito comum, de fato. Por exemplo, em um transtorno alimentar severo, uma pessoa pode focar toda a sua energia, destruir a própria saúde e até arriscar a vida devido a uma distorção da própria imagem corporal. Ela olha no espelho e vê algo que definitivamente não está lá. Isso não é, na sua essência, um delírio? Por que a literatura separa essas duas coisas? É uma confusão que acontece o tempo todo, mas a fronteira clínica e legal entre os dois é muito clara. Na ideia sobrevalorizada, como no caso da anorexia, existe um afeto desproporcional ligado a uma ideia. Um afeto exagerado. Isso. A ideia ganha um peso absurdo, ela dita o comportamento da pessoa, mas a origem dessa ideia tem raízes na realidade do paciente, na cultura, na estética, há uma superestimação afetiva. O paciente pode até ter lampejos de crítica, sabe? Ele pode sentir angústia por saber que os médicos dizem que ele está magro demais, mesmo que a percepção visual dele esteja distorcida. Um fiozinho de conexão com a realidade ainda. Exato. O delírio, por outro lado, é uma ruptura primária do juízo de realidade. Uma realidade criada do zero pela patologia, então. Perfeito. O delírio é uma crença falsa, extraordinária, imutável e incompatível com o contexto cultural do sujeito. Um paciente com delírio de perseguição não acha apenas que não gostam dele, ele tem certeza absoluta de que uma agência internacional implantou um microchip no dente dele. É uma convicção cega. Cega e pétrea. Ele não tem dúvida, ele não sofre nenhum conflito interno sobre a veracidade daquilo. E os temas variam muito. Pode ser ciúmes, grandeza, perseguição ou influência. E aqui a gente mergulha no coração da nossa aula, a lente da neuropsicologia forense. Porque, vamos imaginar o cenário de um tribunal. O juiz ou o júri estão ali para analisar fatos e evidências. O pensamento é um processo subjetivo, interno. Não existe um exame de sangue que acuse pensamento circunstancial. Infelizmente não. E a gente não pode simplesmente abrir o cérebro com bisturi para ver os vagões desengatados. Então, como o perito neuropsicólogo consegue transformar essa subjetividade numa prova material, num laudo técnico sólido para o sistema jurídico? A grande sacada é que nós não tentamos medir o pensamento em si, porque a subjetividade é inacessível mesmo.
O que nós medimos nos testes neuropsicológicos é o rastro cognitivo que o pensamento deixa. Pensa nisso como rastrear as pegadas de um animal invisível na neve, Adorei essa imagem. As pegadas na neve. né? O peso, a profundidade e a distância dessas pegadas nos dizem exatamente a forma e o tamanho desse animal, mesmo sem a gente olhar diretamente para ele. E quais são os testes que revelam essas pegadas? Para quem está estudando agora e quer visualizar a aplicação prática, como é que a gente testa o controle inibitório ou a flexibilidade mental na prática clínica forense? Nós usamos instrumentos de altíssima precisão. O Wisconsin Cart Sorting Test, por exemplo, é um clássico absoluto. O famoso teste das cartas. Ele mesmo. É um teste onde o paciente precisa associar cartas baseadas em regras de cor, forma ou número. Mas a gente muda a regra no meio do caminho sem avisar. Pegadinha pura. Sim. E aí, um indivíduo com pensamento rígido, com falhas de juízo e falta de flexibilidade cognitiva, vai continuar perseverando na regra antiga, mesmo recebendo feedback negativo de que ele está errando. Ele não consegue alterar o curso da ação, Ele fica preso. preso na regra antiga. Nós também avaliamos a memória de trabalho com testes de dígitos na ordem inversa e rastreamos o raciocínio abstrato através de testes de semelhanças, onde o paciente precisa explicar, por exemplo, o que uma maçã e uma banana têm em comum. Ah, e a resposta esperada é frutas. Isso, a incapacidade de abstrair para o conceito de frutas, dizendo apenas que ambas têm casca, por exemplo, isso denuncia falhas severas na formação de conceitos. Isso traz um impacto prático gigantesco para o direito, porque o sistema judiciário não está tão preocupado com o CID, com o código exato do diagnóstico médico. O juiz quer saber o impacto funcional daquele cérebro na conduta da pessoa no dia a dia. Vamos materializar isso? Na esfera criminal, como um laudo baseado nesses testes pode mudar o destino de um réu? O laudo pericial precisa responder a quesitos sobre duas capacidades fundamentais: o entendimento e a autodeterminação. Entendimento e autodeterminação. Tá. Imagine um crime violento motivado por um delírio de ciúmes. O teste neuropsicológico, a anamnese e a avaliação das funções executivas vão demonstrar que esse paciente, no momento da ação, operava sob um juízo estruturalmente corrompido pela psicose. Ele estava fora da realidade compartilhada. Exato. Ele não tinha a capacidade de entender o caráter ilícito do fato, da mesma forma que uma mente saudável, pois a realidade dele era ditada unicamente pelo delírio. Ou, pior, ele até sabia que matar era crime, mas não tinha a autodeterminação. O freio inibitório falhou. Isso, faltou o freio inibitório frontal para resistir ao comando do delírio. E isso retira a imputabilidade penal do indivíduo. Ele deixa de ser um réu comum que vai para um presídio e passa a ser um paciente que necessita de medida de segurança e tratamento psiquiátrico. É uma mudança de paradigma enorme. A balança da punição dá lugar à balança do tratamento. E na esfera cível, porque a galera da graduação às vezes esquece que a vara cível é uma das maiores demandantes do trabalho do neuropsicólogo, E como é? especialmente em processos de interdição e curatela de idosos. É fundamental diferenciar aqui o delírio, que a gente acabou de discutir como uma alteração crônica do conteúdo do pensamento, do delirium, que é um quadro confusional agudo, orgânico, muito comum em idosos com infecções ou nas fases avançadas de demência. O delirium com M no final. Exato. No delírio, o paciente flutua o nível de consciência, ele fica desorientado no tempo. O curso do pensamento fica severamente lentificado, a atenção despenca. E de repente, no meio desse estado confusional agudo e orgânico, alguém da família leva um contrato de compra e venda de um imóvel para esse idoso assinar no cartório. Precisamente esse o cenário. E se isso for questionado judicialmente depois, o neuropsicólogo fará a avaliação retrospectiva, ou atual, das funções cognitivas. Os testes de fluência verbal, de memória e de flexibilidade mental vão atestar que as engrenagens do juízo estavam falhas. O idoso não tinha capacidade de abstrair as consequências daquele contrato na hora da assinatura. Fica aprovado tecnicamente. Sim.
O laudo neuropsicológico traduz as falhas naqueles testes para o juiz, fundamentando a anulação do ato ou um pedido formal de interdição. A proteção do patrimônio e da dignidade da pessoa depende da gente provar cientificamente que a capacidade de pensamento dela foi alterada. Gente, é uma responsabilidade monumental que recai sobre o profissional. Nós começamos o áudio falando que pensar é avaliar o peso das coisas, mas no fim das contas, é o perito quem tem que pesar a capacidade do outro. Exatamente. E para garantir que esse conhecimento fique muito bem sedimentado na mente dos estudantes que estão nos acompanhando, vamos fazer aquele apanhado didático rápido. Nós vimos hoje que o pensamento não é apenas ter ideias soltas, é um fluxo direcionado de resolução de problemas. Ele é construído sobre redes neurais distribuídas, que nós chamamos de conceitos. E o topo dessa estrutura toda é o juízo, a aplicação da lógica. Perfeito. Entendemos também que quando os trilhos do pensamento quebram, temos falhas de velocidade no curso, como a falta de freio inibitório no pensamento circunstancial. Falhas de conexão na forma, como a falha da memória de trabalho na fragmentação e na salada de palavras. E falhas de tema no conteúdo, que são os delírios inabaláveis. A grande lição para o neuropsicólogo forense é que nós não olhamos para o pensamento de forma direta, mas usamos ferramentas clínicas como o teste Wisconsin para rastrear as pegadas dessas funções invisíveis. É isso mesmo. É essa evidência neurocientífica que a gente traduz para o direito, provando se o indivíduo tem ou não capacidade de entendimento e autodeterminação para assinar um contrato ou ser responsabilizado criminalmente por um ato. Olha, uma síntese excelente de todo o raciocínio clínico forense que nós desenvolvemos aqui. Obrigada. Quero agradecer imensamente a companhia de quem ouviu este encontro até o fim. O engajamento da nossa audiência estudantil é o coração deste projeto. Por favor, lembrem-se de seguir o canal Psi em Áudio, ativem as notificações para não perder nenhuma etapa dessa jornada acadêmica. E claro, reforço nosso convite inicial. Conheçam o Clube Psi. Tornem-se membros, entrem na aba de assinantes e tenham acesso a todo um arsenal de cursos aprofundados que com certeza farão a diferença real na carreira de vocês. Antes da gente se despedir de vez, eu queria deixar uma reflexão provocativa. Algo que não está nos livros tradicionais. Para quem nos ouve debater aí nos seus grupos de estudo. Nós acabamos de explorar que o nosso pensamento e juízo críticos são construídos a partir da rede de conceitos que absorvemos do nosso ambiente, certo? Certo. Considerando isso, qual será o grande desafio da avaliação neuropsicológica forense daqui a algumas décadas? Em um mundo profundamente imerso no ambiente digital, onde informações chegam totalmente descontextualizadas, onde a nossa atenção é fragmentada por design mesmo, e onde delírios coletivos e teorias irreais recebem validação algorítmica constante de milhões de pessoas. Como é que a psiquiatria e a psicologia vão definir o limite exato da realidade? Afinal, o que vai ser considerado um juízo lógico e normal no ano de 2050? Fica aí o questionamento para todo mundo pensar.